CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Dez horas e 45 minutos, sexta-feira, dia de tecnologia. Gilberto já está conosco e vai nos explicar como é que é isso, forçar, desligar o computador, Gilberto? É a pressa isso? Exatamente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN, né? Tem muitas pessoas que estão com pressa e aí, ao invés de desligar o computador pelo caminho normal, aquela lá você clica lá no ícone, né? Manda desligar, vai lá e aperta o botão de liga e desliga e segura e a máquina desliga sem o processo normal de desativação do Windows, né? Por exemplo, para isso. E aí, dá para desconfiar que esse processo realmente não faz muito bem à saúde do computador. Então, vamos entender quais são os riscos que quem faz essa prática, né, pode ter em relação ao seu próprio computador, né, nesse caso. Quando você desliga normalmente o sistema operacional, ele garante que todos os programas são fechados, os arquivos que salvam são corretamente salvos no computador, né, no HD, né, para isso, né, e aí tudo acontece de forma organizada. Quando você desliga o computador forçando, né, ou seja, ou puxando o cabo da tomada, por exemplo, você corre o risco de ter alguns problemas nesse caso. O primeiro deles é a corrupção de arquivos e dados, ou seja, como tinha uma série de arquivos que estavam abertos e não foram corretamente fechados, pode resultar em perda de arquivos, né, como informação de arquivos de texto, planilhas, documentos, podem ficar corrompidos, pode ficar dados incompletos gravados no disco, por exemplo, né, nesse caso, e até programas, né, podem parar de funcionar, porque arquivos essenciais para esses programas acabam não funcionando ou então estando corrompidos, o programa não funciona mais. Então, esse é um problema importante nesse caso. Lembrando que pode acontecer, inclusive, quem usa desktop, quando falta luz. Se você não tem o no break, o computador é desligado de forma abrupta, né? Ou seja, sem você ter salvo os arquivos, por exemplo. Então, tanto na questão de você desligou na mão lá e segurou o botão de liga e desliga, ou faltou luz, por exemplo, esses problemas que estou relatando podem acontecer, né? Outro problema é danos aos próprios sistemas operacional. O Windows, né? E o Linux, mesmo o Linux também, ele realiza constantemente tarefas em segundo plano, gravação de arquivos, atualização de registros. E aí pode acontecer quando acontece uma falha como essa, o próprio Windows pode ficar corrompido e o Linux também e nem carregar de novo. Então, ou seja, esse é um problema que a gente tem também nessa desligamento abrupto do computador. Se isso acontece de forma muito rápida, muito frequente, na verdade, né, de você desligar dessa forma, ficam pequenos erros no sistema de arquivos, né, ou seja, onde os arquivos são armazenados, e isso pode, em acumulando, trazer efeitos, por exemplo, da máquina ficar mais lenta, por exemplo, nesse caso. Então, essa é uma situação, né, para isso, né? E riscos ao hardware também, ou seja, o próprio disco rígido, quando é o antigo disco rígido, né, que é o mecânico, ele tem uma cabeça de leitura e gravação que fica basicamente flutuando sobre o disco, né? Quando acontece uma falha como essa, de energia ou desligamento abrupto, a cabeça de leitura e gravação pode se chocar com o disco e arranhar a superfície. Isso vai provocar perda, né, definitiva das informações do HD. E no caso de SSD, que são os novos discos de estado sólido, não tem partes móveis, mas o risco agora é de você ter falhas de gravação de blocos de memória, podendo perder dados ou então redução da vida útil do componente. Lembrando que em algumas situações muito graves, né, muito críticas, você pode, inclusive, ter necessidade de reformatar o computador, né? Se o dano foi tão profundo no sistema operacional, né, que muitas vezes, a única saída que você vai ter é desligar, formatar o computador. Então, por isso que a sugestão é de sempre desligue o computador na ordem correta. Vai lá no ícone, clica lá no ícone do Windows, clica em desligar, né, ele vai fazer todo o processo de desligamento de forma organizada do seu computador. Entendido. Enfim, né, ele força algo que não é o necessário. Exatamente, ou seja, ele tem uma série de ações que estão sendo feitas pelo sistema operacional, por exemplo, né, em segundo plano, que quando você desliga abruptamente o computador, esses processos são interrompidos pela metade. Isso pode causar essa série de problemas que eu comentei.
Tá certo. Olha, se alguém tiver dúvidas aí sobre esse modelo de desligar, né, com segurança o computador, agora é hora de participar conosco aqui do nosso Tecnologia. Gilberto, eu tenho perguntas que ficaram da última apresentação nossa, que foi quarta, né? Isso. A gente pode falar do Gerson, por exemplo? Ele queria dicas de aplicativos para fotografar pessoas que tentam desbloquear o celular dele. Existe essa Legal. possibilidade? Existe. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu não lembrava de cabeça. Eu sabia que existiam alguns aplicativos que fazem isso, né? Mas aí, para relembrar, eu fiz uma pesquisa aqui. Tem um aplicativo gratuito para Android chamado Lock Watch, né? Exatamente, ele faz isso que o Gerson está querendo, ou seja, um aplicativo que ele tira foto do ladrão, né? Quando tentar entrar da senha, né? Algumas vezes erradas. Então, você digitou 3, 4 vezes a senha errada, ele tira uma foto usando a câmera frontal do celular e manda para o e-mail do seu e-mail do proprietário do celular, inclusive com a localização do GPS do aparelho para isso. Então, essa é uma situação. Existem outros, né? Como chama Intruder Detector também, que faz a mesma coisa, também outro aplicativo gratuito para Android. Então, duas opções aí de aplicativos para o Gerson que ele pode instalar no seu celular. E aí, se alguém ficar tentando, né, desbloquear o seu celular com a senha errada, depois de algumas tentativas, ele vai mandar essa foto do invasor, né, do invasor e a parte de localização do celular para o proprietário do celular. O Jaeder pergunta se há como recuperar fotos e vídeos no e-mail que ele não usa mais. Então, na verdade, é bem difícil, viu, Jália? Porque, em geral, né, quando você tem um e-mail que fica algum tempo sem uso, a própria plataforma desabilita. Inclusive, o Gmail estava mandando um aviso, né, de e-mails que tem mais de 6 meses que não tinha sido feito nenhum login naquela conta, eles estavam considerando aquilo como um e-mail perdido e estavam apagando esses e-mails também, essa conta, né, dos servidores do Gmail. Então, se você apagou as fotos, né, e estava na lixeira, a lixeira normalmente dura 30 dias. E se você não tem mais de 6 meses que você não usa a conta, provavelmente ela também deve ter sido apagada do servidor. Uhum. Tem uma outra participação aqui do Edson. Ele estava falando sobre quando você sincroniza, né, alguns arquivos. E ele citou aqui o Google Fotos. Bom, o celular dele foi roubado e ele estava logado no Google Fotos, sincronizando com o celular dele. E aí ele disse que a pessoa que roubou começou a fazer fotos com o celular roubado. E começou a aparecer no arquivo dele, do Google Fotos. Ele falou que ao mesmo tempo Olha que é só. curioso, é muito perigoso. Com certeza, né? Com certeza absoluta. Imagina, sim, na verdade, ele estava tendo acesso às fotos lá do criminoso que roubou o celular dele, e se fosse ao contrário, ia ser bem complicado, né? Ele comprou um celular de alguém e aí você tira foto com o seu celular e vai para a conta de quem vendeu, não, o celular. Então, por isso que é importante a gente ter essa proteção, né? De não fazer sincronismo, ou fazer o sincronismo só quando você autoriza ou aciona, né, a função de sincronização das fotos com com a nuvem. Isso. Tem outras perguntas que chegam também. Patrícia está gerenciando os nossos ouvintes. Tem PC? Tem. Vamos lá, o Gilberto, bom dia para você. Giovanni está aqui dizendo a respeito do assunto do problema de ligar o computador, desligar o computador na marra, né? Ele diz que desligar o computador na tora é uma das piores ações para o computador e que de vez em quando as pessoas pedem a ele, né, para ajudar com o computador. E a primeira coisa que ele faz é desligar e ligar o computador antes de fazer qualquer coisa e esperar, né, no caso, ele desligar sozinho e ligar sozinho. O Beto está aqui dizendo que está sem computador há 1 mês por conta desse problema. Deu erro num arquivo, ele diz que já fez de tudo, baixou o Windows 10 para reinstalar, também não deu certo e ele está achando que ele vai ter que comprar um outro SSD para poder resolver. Provavelmente, viu? Exatamente. Como eu comentei, o SSD ele sofre também com isso. Como o bloco não foi gravado corretamente, você pode perder o SSD inteiro, né, para poder fazer isso. Se formatar só, não vai adiantar. Então, é uma situação bem grave, não deve ser feito. Isso aí. Ok, pode falar. Washington, mas é sobre outro assunto também. O Washington está perguntando qual o melhor antivírus. Pode ser gratuito ou pago, mas num preço não muito alto para ele poder instalar no notebook dele. Então, minha recomendação é assim, o Bitdefender, né, ou o Kaspersky, né, que são pagos, né, os dois são pagos, mas tem um valor bem
bem baixo, né? O anual, você tem inclusive um pacote no Kaspersky anual para 5 dispositivos. Então você pode incluir aí seu celular, seu tablet, os computadores seu, de familiares, né? Tudo no pacote e fica bem em conta por ano, acho que em torno de R$ 100 por ano, né? É bem em conta mesmo. É isso. Vamos pro Viralizou, os assuntos que marcam lá. a nossa semana? Viralizou. Muito bem, Fernanda. Tivemos aí a estreia do iPhone 17, né? Mas parece que vieram também a estreia de vários problemas, né? Vários relatos de utilizadores do iPhone 17 estão falando que a ligação do Wi-Fi, né, de vez em quando some e aparece de novo, né? Isso tudo aparentemente é o chip no N1 da Apple, que é um novo chip que a Apple está colocando nesses aparelhos e parece que está apresentando esse problema do Wi-Fi. Pode ser uma atualização de firmware também. Também foram registrados, né, problemas com 5G, que também é o mesmo tipo de o mesmo chip, na verdade. O N1 ele cuida da parte de comunicação sem fio, Wi-Fi e 5G. Também foram registrados problemas dessa situação. E também, agora, vários usuários estão reclamando da durabilidade da pintura. Como o iPhone 17 ele tem quinas muito vivas, né, na parte traseira, principalmente na parte da foto, essas quinas estão começando a descascar, né? Então, ou seja, também tem uma situação que é aí que a Apple está cuidando disso, né? Outra notícia legal dessa semana é que o Facebook e o Messenger ganharam contas exclusivas para adolescentes, né? A Meta anunciou que está expandindo a função de contas para adolescentes, que trazem controles parentais e proteções adicionais para jovens usuários, né, para isso. Então, normalmente contas de adolescentes entre 13 e 15 anos têm autorização dos pais com as configurações de segurança para isso, né, nessa situação, né? E por último, notícia da semana também, que o WhatsApp está ganhando tradução de mensagens, né, sem aplicativos externos. Muito legal, né? A WhatsApp começou a disponibilizar a função de tradução de mensagens diretamente no aplicativo de iOS e Android. Ela está sendo disponibilizada de forma gradual para os usuários e você vai ter lá uma função na mensagem, você pode traduzir a mensagem toda a conversa ou uma mensagem específica para o seu idioma. Então, hoje tem suportes para inglês, espanhol, português, russo e árabe, né? Então, tem aí uma quantidade grande de idiomas aí nessa questão. Então, vamos esperar aí quem ainda não tem essa função no seu WhatsApp, vai ter em breve, de tradução automática de mensagens. Já pensou que beleza? Muito bom, muito bom. É isso, Gilberto. Esses são os nossos destaques desta sexta. Muito obrigada e bom final de semana. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos, com esse friozinho, né? Curtindo esse friozinho aí. E até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta-feira.